Ajude-nos a divulgar o canal. É fácil. Clique em curtir. Inscreva-se no canal. E também ative as notificações. Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os 500 anos da Reforma Protestante. E nada melhor do que falar da Reforma Protestante do que um ícone do protestantismo aqui no Brasil. É o Caio Fábio. Caio Fábio é um pastor, apesar de hoje ele não estar ligado a nenhuma igreja, mas ele é pioneiro na conversa aí entre as igrejas protestantes, evangélicas no Brasil. É um profundo conhecedor de teologia protestante, tá? Deixemos claro. Então, e também da própria história do protestantismo. Claro, com as devidas ressalvas que nós católicos sabemos e temos. Mas vamos, inclusive, pegar um vídeo dele hoje, uma parte de um vídeo, sendo muito respeitoso com ele, porque eu gosto muito dos vídeos dele, dados as ressalvas que eu também tenho, é claro, mas vamos ouvir um pouco o que ele mesmo diz da Reforma Protestante, e a gente vai conversando sobre isso, ok? Vamos lá. Quem salva? Jesus é o suficiente Salvador 500 anos depois da Reforma. A pergunta é, Jesus é o Salvador? Que reforma foi essa? Onde o ponto básico anterior continua valendo hoje para a maioria dos cristãos. Qual era o ponto básico anterior? É que só a igreja salvava. O resto decorria, todas as outras heresias decorriam desse poder que a igreja tinha para salvar, para perdoar, para condenar e tudo. Então, em síntese, foi contra esse espírito. Vamos parar um pouquinho, porque o Caio Fábio ele fala exatamente que a reforma surgiu a partir da revolta, digamos assim, e do questionamento de que só a igreja salvava. Na verdade, não foi isso, Caio Fábio. Martinho Lutero nunca quis contradizer a igreja nesse sentido. Ele sempre quis um debate. Isso foi verdade no início, né? A principal crítica de Martinho Lutero era em cima dos abusos da igreja sobre as indulgências. Prova disso é que a Contra-Reforma deu o justo lugar para as indulgências. Inclusive, Martinho Lutero diz nas suas 95 teses que anátema, né, seja quem não pôr a sua fé nas indulgências. Né? Martinho Lutero acreditava tanto quanto nós católicos, porque ele era monge católico, na própria Santa Igreja e nas indulgências. Só que ele discordava da forma que elas eram praticadas, porque se cobrava pelas indulgências, se cobrava dinheiro pelas indulgências. Tá? Mas vamos continuar. E ele vem ainda dizer que o protestantismo acabou caindo no mesmo erro da Igreja Católica, né? Sendo que até então só existíamos nós. Mas até aí tudo bem. Vamos lá. Que fazia Deus escravo da ideologia religiosa, da decisão religiosa, foi que Lutero se levantou. Quase 500 anos depois, a gente está aqui respondendo as mesmas coisas dentro do chamado ambiente que decorreu da Reforma. Porque você diz, na igreja luterana é assim? Teologicamente não. Mas na prática, você é cobrado mesmo na igreja luterana, de certa forma, assim também. Se não estiver presente
você passa a ser considerado um cristão nominal. Porque você só se faz um cristão piedoso e engajado pela frequência. Não é pela prática do amor, da verdade, da justiça, do fruto do Espírito brotando em ti. Se você não validar esse fruto com frequência, com a frequência religiosa, isso não adianta nada. Você continua sendo virtuosamente um perdido. Cheio de graça, porém perdido. Porém perdido. Porque a salvação é na frequência. Era assim na Igreja Católica. A Igreja Católica está até melhorando em relação a isso, abrindo mão de ser só ela que salve. Mas enquanto isso, a gente tem aqui, celebrando a reforma. Vamos parar um pouquinho, porque é interessante isso que o Caio Fábio falou. Assim, em nenhum momento da história a Igreja Católica deixou de proclamar e dizer que é a Igreja de Jesus Cristo e que foi fundada, e a sua sucessão apostólica é a que dá a legitimidade, digamos assim, da ação do Espírito Santo e do depositório que nós católicos chamamos do depositório da fé. Eu vou só comentar com vocês um dos últimos, na verdade, documentos da Igreja, que é o Dominus Iesus, que é o documento, é uma declaração apostólica do Papa João Paulo II sobre a unicidade da nossa Santa Igreja e da legitimidade dela, né? E nós, como católicos, devemos acatar, então, os documentos da Igreja como o magistério assim nos diz. E é interessante que esse documento, o Dominus Iesus, ele só vem reafirmar que a Igreja Católica continua sendo e continua se considerando o depósito da fé. Em Dominus Iesus, número 16. Assim, e em relação com a unicidade e universalidade da mediação salvífica de Jesus Cristo, deve-se crer-se firmemente como verdade de fé católica a unicidade da Igreja por ele fundada. É certo que, nesse mesmo documento, Dominus Iesus, a Igreja Católica, de uma maneira muito carinhosa, ela vem dizer o seguinte: não é porque hoje a cristandade está como que dividida em outras confissões, em outras religiões, em outras igrejas, a partir do protestantismo, que nós deixamos de ser o depósito da fé. E também não é porque nós somos o depósito da fé, não respeitamos e não consideramos como irmãos na fé os nossos irmãos protestantes. Porque todos temos como nosso Salvador nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós os respeitamos como nossos irmãos, mas jamais, em nenhum momento, nós cremos que não deixamos de ser a Igreja de Jesus Cristo. Tá, Caio Fábio? Com todo respeito, nós continuamos Papa, bispos, padres e leigos católicos. Nós continuamos a acreditar que a Igreja Católica é a Igreja fundada por Jesus Cristo e que a sua sucessão apostólica, que se estende até nossos dias, ela nos legitima isso, ok? A unidade da Igreja Católica, a unidade dos cristãos em Cristo é na Igreja Católica. O protestantismo desfez essa unidade, né? Nós não temos a ideia, porque isso poderia ser um erro teológico, um erro na fé, de acreditar que a Igreja de Cristo, ou seja, ela abarca todos os cristãos, seja eles em que igreja que for. Não. Na verdade, a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo e o protestantismo desfez essa unidade. E os nossos irmãos protestantes estão fora dessa unidade da igreja, infelizmente. Mas com todo respeito eu digo isso, não no sentido de atacar,
mas é a partir daquilo que a gente acredita, ok? E, bem, vamos continuar um pouco com o vídeo só para a gente poder finalizar essa ideia, ok? Grupos que dizem que ausentes daquela denominação o cara vai para o inferno. Então, que reforma há a celebrar? A Igreja Católica não fala da própria igreja presbiteriana, da qual eu sou oriundo, e não se há sentido também a gente da fraternidade e carinhos. Mantenho ligações por causa do amor, não só com a igreja presbiteriana, mas com todos os grupos cristãos. Mas a igreja presbiteriana não foi meu berço histórico. Lá também é assim, na prática é, não na doutrina. Na doutrina se diz que só Jesus salva, isso e aquilo. Na prática, o indivíduo que não está frequentando e andando conforme os costumes calvinistas, reformados ou puritanos da igreja, é um cara que está andando longe de Deus ou perdido já, a caminho de se perder. Na prática, o que essa reforma mudou? Se só a igreja salva, só a igreja abençoa, só a igreja chancela, e fora da igreja se está ou perdido ou a caminho de se ficar perdido. E entenda-se por igreja a instituição, o corpo doutrinário e os seus oficiais, controladores da sã doutrina e ministradores dela. Isso é só um catolicismo que fez uma dieta, fez uma lipoaspiração, fez uma plastiquinha, mas não mudou a natureza, continua exatamente a mesma coisa. Tá bom, vamos lá. No comecinho da reforma, Ele diz que hoje o atuar das igrejas evangélicas protestantes é como se fosse o mesmo atuar da igreja católica na época da reforma, mas só que agora assim, de uma forma mais light. Na verdade, é que toda instituição ela tende a organizar-se. E uma vez organizada, ela tem que tomar corpo, né? Isso daí é inevitável em qualquer instituição, seja ela religiosa ou não. E para muitas igrejas, no caso protestantes, esse tomar corpo ele é essencial, né? No caso da igreja católica é um pouco diferente. Não é o tomar corpo para nós que é o mais importante. Para nós o mais importante é fazer parte do depósito da fé. É estar unido à Santa Igreja de Jesus Cristo. Essa é a questão. Essa é a nossa diferença. É estar unido à esposa do Cordeiro, que é a igreja, por ele fundada. Então essa é a nossa diferença. Enfim, e para a gente poder terminar, e eu vou deixar aqui na descrição um link, agora com os 500 anos da Reforma Protestante, o Papa Francisco, juntamente com, agora eu não sei dizer, Associação das Igrejas Luteranas Mundial, alguma coisa assim, desculpem, tá? Mas tá direitinho aí no link. Existe um documento sobre a justificação. Justificação é aquela teologia muito propagada por Martinho Lutero, que diz que somente a graça salva. Né? Decorrente disso, inclusive, Lutero quis tirar o livro de Tiago, de São Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, porque ele dizia que somente a graça de Cristo nos salva. E isso é verdade. Não tem nada contrário à nossa doutrina católica. A salvação é graça de Deus. A salvação é gratuita. É por misericórdia e por amor de Deus por nós. Mais nada. Não é por mérito nosso, é somente pelos méritos de Cristo. E nesse documento que o Papa assinou juntamente, que é sobre a doutrina da justificação, com essas igrejas luteranas, também fala sobre a questão das obras, que realmente a fé sem obras é morta. Na verdade, as obras
são simplesmente um reflexo do nosso reconhecimento do amor de Deus por nós, dessa graça que é gratuita de Deus, ok? Então, isso, na verdade, aí sim é um caminho certo para o ecumenismo. A gente começar a alinhar os entendimentos teológicos sem abrir mão do depósito da fé da Igreja Católica e assim conversar com os nossos irmãos protestantes. Gente, nós acreditamos na mesma coisa. Nós acreditamos em um único só Cristo e acreditamos numa única só Igreja. A unidade está na Igreja Católica. Então, quando a gente vai conversando, dialogando teologicamente com os nossos irmãos protestantes, mas de uma maneira correta, vendo as similaridades e discutindo aquilo que nos afasta, nós vamos aí sim voltando para uma única unidade, a Igreja Católica. Mas nós, como católicos, acreditamos e sempre vamos acreditar que a Igreja Católica é a esposa do Cordeiro, é a esposa de Cristo, ok? Mais uma vez, com todo respeito ao Caio Fábio, estou unido em oração a você e a sua equipe e ao pessoal que assiste seu canal, tá? Em nenhum momento eu quero ser motivo de discórdia ou mesmo de discussões que não nos levam a ser cristãos, ok? É só eu definir o nosso ponto de vista como católicos, tá bom? Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.